Falando sobre os 7 hábitos de pessoas extremamente bem-sucedidas, ou também o título dado ao livro de Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Já falamos sobre a ética da personalidade e a ética de caráter. Nós queremos enfatizar não meramente o aparecer das pessoas, como tradicionalmente se ensina, mas nós queremos enfatizar o ser, o caráter da pessoa. E já falamos sobre vitórias pessoais que precedem as públicas. Primeiro vem a vitória pessoal, no caráter da pessoa, e depois segue a vitória pública. Assim, nós temos o caminho que leva da dependência à independência, que então leva à interdependência, que é o objetivo maior. Portanto, nós temos as vitórias privadas. Nós lutamos para ter vitórias privadas que leva a uma determinada independência, que depois conduz a vitórias públicas. Então, em primeiro lugar, seja proativo. E pessoas proativas se concentram nos eventos que têm condições de mudar ou influenciar. Muitas pessoas somente ficam criticando tudo aquilo que julgam que outros deveriam mudar e não fazem a parte que lhes cabe na sua esfera de influência. Então a pessoa pensa com o fim em vista, com o objetivo em vista, o que ela quer alcançar. Então, o alvo nobre enfatiza primeiramente os resultados e não as atividades. O que queremos alcançar? Então, nós procuramos cobrar das pessoas os resultados mais do que os métodos para alcançar esses resultados. Hoje estamos falando sobre tarefas importantes. Primeiro, princípios de administração pessoal. Então, tem um livro famoso, conhecido, best-seller, The New Common Denominator of Success. Eu li o livro, a entrevista de ex-ministro da Energia, Shukiaki Uki, e ele disse que o caminho para sucesso é trabalho árduo, muita sorte, relacionamentos adequados e o momento certo de se fazer algo. Esses 4 passos são importantes, mas nós percebemos que mais importante do que isso, então, é exatamente esse novo determinador comum do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? A pessoa bem-sucedida tem o costume de fazer aquelas tarefas que os fracassados não fariam. Os bem-sucedidos podem não querer fazê-las com agrado, mas o seu desagrado está subordinado à sua força de vontade. Percebem? Tem coisas que ninguém gosta de fazer, atividades, e o fracassado não faz.
mais a pessoa bem-sucedida vai em frente e faz. E é por isso que necessitamos de princípios para sermos dirigidos. É um princípio, uma força que nos capacita a realizar uma tarefa, mesmo quando você não sente vontade de fazê-la. E a questão em pauta é a administração de tempo. Organizar e realizar com base em prioridades. Memorize essa frase. Organizar e realizar com base em prioridades. Não com base em urgências, e não em necessidades, mas em prioridades. Então, houve 4 ondas de administração de tempo no passado. Havia aquela onda de anotações e listas de compromissos, depois calendários e agendas. Terceiro lugar, priorização. E em quarto lugar, agir com base na importância. Chegamos então à matriz da administração do tempo. É fundamental entender esses detalhes para o líder espiritual, para a pessoa em qualquer área de liderança. Existem questões importantes, existem questões não importantes. Dentre essas, existem questões urgentes e também não urgentes. E aprender a enquadrar essas atividades corretamente e seguir pela importância verdadeira é o segredo de uma pessoa bem-sucedida. Então, vamos começar pelo mais insignificante. Não é importante e não é urgente. Dentre essas atividades, nós temos questões insignificantes, negócios de qualquer área, quem sabe correspondência sem relevância, alguns telefonemas que só desperdiçam tempo e outros desperdiçadores de tempo, como joguinhos de computador e vídeos na internet, coisas semelhantes. E também, muitas vezes, as atividades são agradáveis e por isso que desperdiçam o nosso tempo. Nós também temos áreas que não são importantes, mas são urgentes, como interrupções, telefonemas, alguns deles. Existe correspondência que se enquadra nessa área, relatórios, algumas conferências, você participa, mas não vê nenhum proveito. Existem outras questões imediatas e urgentes e muitas outras atividades que não são importantes, mas elas aparecem a qualquer momento e parece que é absolutamente necessário fazer aquilo naquele momento. E você deixa de fazer aquilo que realmente importa. Depois nós temos atividades que são importantes, e são urgentes também, mas não são a prioridade máxima. Então são crises que aparecem, que precisam ser solucionadas, problemas diversos, urgentes e projetos com data de entrega. Já ouviu a frase, o bom é o maior inimigo do melhor? Então, nesse caso é isso, você está fazendo algo importante, mas às vezes você deixa essa área tomar conta de sua vida e você deixa de fazer o mais importante, que são questões de prevenção, diversas atividades
curtir e desenvolver relacionamentos ligados ao seu objetivo maior de vida, reconhecer novas oportunidades para alcançar o alvo da sua vida e o planejamento necessário. Logicamente, diversão bem planejada também se encontra nessa área, principalmente com a família. Então, se eu não tenho tempo para planejar, eu vou estar desperdiçando o meu tempo com muitas atividades necessárias, mas não prioridade máxima da minha vida. Então, cole isso na parede para não esquecer princípios. Peter Drucker falou o seguinte: pessoas efetivas não são dirigidas pelos problemas, mas são dirigidas pelas oportunidades. Percebem que grande parte das pessoas ficam só resolvendo problemas e conflitos. Nas igrejas são pastores bombeiros que ficam apagando fogo nas beiradas da igreja e gastam praticamente a maior parte do seu tempo nisso. Mas o pastor que pensa a longo prazo analisa as oportunidades e desenvolve planejamento para o seu trabalho. Então a decisão é a seguinte: relacionamentos e resultados versus tempo e métodos. Então nós devemos priorizar relacionamentos e ver que objetivos, qual é o objetivo, o que eu quero alcançar na minha vida. E nesse processo nós podemos ver onde está o nosso problema. Nós temos problemas em organizar nossas prioridades. Nossa dificuldade consiste na organização do que precisa ser feito, ou temos problemas de disciplina pessoal? Ficamos desperdiçando nosso tempo assistindo vídeos do YouTube ou algo parecido, né? A disciplina demonstra falta de convicção ou ausência de princípios e alvos na vida. Então, o problema da disciplina está relacionado com o objetivo final. Vejamos então esse fluxograma. Se nós temos uma constituição daquilo que queremos fazer, e eu creio que uma igreja deve fazer isso por escrito, e às vezes é mais importante do que estatuto e regimento interno, é uma estratégia de trabalho a ser desenvolvida. Depois nós dividimos funções, quem assume que área deste planejamento para alcançar os alvos. Esse é o planejamento de longo prazo. O planejamento semanal começa com funções, as áreas de atuação de cada pessoa e alvos de curto prazo, e depois nós desenvolvemos os planos como alcançar esses alvos, que é o planejamento e o delegar dessas atividades. Muitos líderes têm medo de delegar atividades, temendo que a pessoa possa fazer o trabalho melhor do que ele, e com isso, com o tempo, podendo assumir, usurpar o seu posto, o seu lugar. Na minha experiência, exatamente o contrário é verdade. Quanto mais nós delegamos, tanto mais as pessoas se sentem preenchidas e felizes e dão apoio ao líder. Então, o primeiro hábito, você é o programador. Seja proativo. Tome a iniciativa. Segundo hábito, escreva o programa. Tenha
o objetivo final em mente. E o terceiro hábito, deixe o programa rodar. Agora você faz as tarefas importantes primeiro. A delegação administrativa concentra-se em resultado ao invés de métodos. Os envolvidos têm a escolha dos métodos, torna-os, porém, responsáveis pelos resultados. Nem sempre isso pode ser concretizado. Eu creio que os métodos devem ser discutidos também com a liderança. E se tem ferramentas, métodos eficazes, eu creio que a roda não precisa ser inventada duas vezes. E a confiança é fundamental. Confiança é a forma mais eficaz de motivação humana. Então, tem líderes que não delegam, achando que a pessoa não vai realizar a tarefa, não vai concretizar o trabalho. E com isso fica sempre amarrada ao líder. E isso desmotiva a pessoa que está fazendo o trabalho. Então nós devemos confiar, evidentemente, falar do objetivo que nós queremos alcançar, quem sabe dialogar sobre a estratégia, metodologia para chegar lá, mas confiar na pessoa que ela vai realizar o trabalho, e isso gera motivação. Então, aqui nós temos os primeiros 3 princípios: seja proativo, tome iniciativa, não culpe os outros, não reagir, mas agir. Você é responsável pela sua vida. Não culpe o seu passado, não culpe outros, não culpe seus pais, não culpe seus professores. Se tudo deu errado no passado, você é responsável para tomar a iniciativa para mudar o presente e o futuro. Segundo lugar, comece com o objetivo em mente. Você quer alcançar algo específico, então coloque aquilo como seu objetivo. O membro da nossa igreja no passado, ele teve um grande cartaz com os objetivos de vida dele, que colocou na porta do seu quarto, no teto colou, disse: isso eu quero alcançar na minha vida. E um dos itens era fazer vestibular, passar em medicina, ser médico. E ele hoje é médico e está fazendo a sua residência. Terceiro lugar, tarefas importantes primeiro. Então, o que a dona de casa menos gosta de fazer? Lavar a louça, passar roupa. Em todas as áreas tem algo semelhante, que é algo que nós não gostamos fazer. Então, demonstre você que você vai ter êxito na vida estando disposto a fazer aquele trabalho que todos seus colegas fogem de fazer, né? Já tem algo urgente para fazer e saem correndo. Então, com esses 3 princípios em prática, você alcança a independência. E agora vamos falar sobre os princípios que levam à interdependência. Então, o autocontrole e a autodisciplina constituem a base para bons relacionamentos. Note bem, autocontrole e autodisciplina fazem parte dos primeiros passos. Independência é uma conquista. Interdependência é uma decisão que somente pessoas independentes podem tomar. Esse é o próximo passo.
Então, todos nós temos contas emocionais com os nossos conhecidos. Como somos queridos pelas pessoas? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, compreender o próximo, procurar compreender a pessoa. Em segundo lugar, dar atenção a pequenas coisas. Caiu uma caneta, por que não levantá-la para o outro? Você vai acrescentando pontos na sua conta emocional em relação àquela pessoa. Levar compromissos a sério. Você marcou um horário, um lugar, uma tarefa a ser feita? Leve a sério. E se de todo não pode cumprir o compromisso, então, ao menos mande um recado dizendo que não pode. Porque senão, se você marcou um compromisso e não comparecer, você perde muitos pontos na conta emocional da pessoa. 4. Esclarecer expectativas. O que você espera do seu parceiro, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus súditos, onde quer que você esteja trabalhando. A pessoa precisa ter uma noção do que você espera dela. Muitas pessoas cobram de pessoas o que nunca explicaram que gostariam que fosse feito. Então, a pessoa na família, o chefe do lar pode estar reclamando da família, de alguém, mas nunca explicou o que esperava ou o que queria que fosse feito. Quinto lugar, demonstrar integridade pessoal. Jó era um homem íntegro e reto, se desviava do mal, temente a Deus. E assim nós precisamos demonstrar integridade em todas as áreas da vida. Isso gerará créditos na nossa conta emocional para com muitas pessoas. Então, se alguém fala, olha, aquela palavra daquela pessoa, ela não vale nada, você não pode confiar no que ela fala. Você está fraco na conta emocional. E quando acontecer algum fracasso, que pode acontecer, desculpar-se. É uma humilhação? Claro que é. Alguém certa vez me disse, pastor, o senhor está querendo me humilhar? Eu falei, não, o que eu quero é que você se humilhe. Você percebe a diferença? A pessoa se humilha voluntariamente quando entendeu que fracassou em alguma área. Portanto, o quarto princípio é pensar, vencer, vencer. Ou ganhar, ganhar também, diz uma tradução. Então, você quer que sempre os dois lados de uma negociação saem ganhando. Então, princípios de direção pessoal. O que pode acontecer numa negociação? Você tem um carro para vender. Então, você quer ter lucro na venda do carro e você quer que o outro esteja satisfeito com a compra do carro. Então, esses dias, alguém comprou uma Ferrari. Depois que a comprou, percebeu que ela já tinha sido batida. E um carro que já foi consequência de um acidente, amassou e tal, foi consertado, perde em valor. E tem países nos quais, na hora de vender, mesmo assim, entre duas pessoas, é obrigatório dizer que é um carro batido. A justiça mandou a concessionária que vendeu o carro, o garagista,
a devolver o dinheiro para ele. Então, nesse caso, o garagista queria vencer, mas o comprador saiu perdendo. Então, não é um bom negócio. Outro lado é perder, vencer. Então, você tem um carro muito bom e você vende ele muito abaixo do preço. A pessoa que compra venceu, ganhou, lucrou, fez uma excelente compra, mas você fez uma péssima venda. E, por outro lado, os dois saem perdendo. Você vende um carro que vale mais por um preço inferior e outro compra um carro seu batido que você não falou para ele. Os dois lados saem perdendo. Então, o princípio é vencer, é ganhar. Os dois lados devem sair vencedores, os dois lados devem sair ganhadores. Ou então não sai negócio. A não ser que você esteja na forca, né? Precisando muito de dinheiro, e você vai sair perdendo um pouco de dinheiro, o outro sai ganhando, mas nunca deixe o outro sair perdendo. Evidentemente, se você estiver vendendo um carro batido, você avisa o outro e ele decide se quer comprar. Aí, mesmo comprando, ele vai sair vencendo porque ele comprou conscientemente. Então, nunca esqueça desse princípio, principalmente para líderes. Se um líder engana o seu súdito, ele perde muito em poder. Se um pastor vende uma bugiganga para o seu membro, meu amigo, aquele pastor perde poder. Então eu já vi muito pastor picareta fazendo um negócio ruim com membros da igreja ou com outras pessoas de fora. E ele ganha um carimbo, pessoa de não confiança. E a sua conta emocional decresce muito. Então, vitória pública não significa vitória sobre outras pessoas, percebe? Vitória pública significa sucesso por meio de interação efetiva, que produza resultados mutuamente benéficos para todos os participantes. Então, vitória pública significa trabalho em conjunto, comunicação, agir em conjunto e permitir que aconteça o que uma pessoa só não conseguiria realizar. É esse o trabalho na igreja. Nós estamos trabalhando em conjunto para ajudar pessoas a encontrar, em primeiro lugar, a salvação no Senhor Jesus Cristo. Depois queremos que a pessoa, na prática, alcance a estatura de Cristo, até onde possível nos seus atributos, na sua moralidade, na sua atuação de frutificação, produzir frutos, obras boas, ser uma pessoa o mais próximo possível daquilo que o Senhor Jesus Cristo foi. E assim nós construímos uma comunidade de pequenos cristos, que é isso que a palavra significa no original grego. Em português parece um aumentativo, né? Cristão, não é cristinho. Então nós queremos ver pessoas na igreja sendo cristinhos, imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós então vamos deixar o estudo até esse ponto hoje e continuar daqui a um mês no quarto item. Entenda primeiro para depois ser entendido. Princípio importante.